Nossa, César, ele está mexendo as réguas sozinho? Sim, sozinho. Esse aqui é o famoso equalizador fantasma na versão Black. Então é isso, você está no Respostas de Sábado número 247. Para você que não sabe, essa é uma sequência onde eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões que o pessoal deixa aqui, onde a gente fala, né, no nosso canal das Antigas 80, onde a gente fala sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90. Então é mais ou menos isso que você vai ver no vídeo de hoje. Hoje eu vou responder perguntas, falar bastante sobre comentários que foram feitos no vídeo anterior. Tem interesse em fazer uma pergunta, um comentário, uma crítica com relação a este canal? Deixa aqui no 247, que lá no 248 eu respondo. Lembrando que hoje, plano de fundo, nós vamos estar aqui com o esse é o SE9 equalizador fantasma. Eu coloquei esse apelido nesse equipamento e muita gente chama ele hoje com esse apelido. Por que ele é fantasma? Porque você observou aí que ele regula as réguas, olha lá, ó, sem precisar você encostar. Ele tem um motor, um mecanismo que ele vai... Claro que hoje, você mostrar isso hoje, a pessoa fala assim, nossa, César, mas isso aí hoje é comum, tem mesa de som que tem memória e tudo mais, como você está vendo aqui. Só que você tem que entender que isso aqui é 1981, 82. Então, com certeza, que quando lançaram esse equipamento com esse sistema de mexer aqui, cara... foi assim uma coisa que o pessoal olhava, nossa, eu me lembro histórias, né, de mostrar, de fazer uma demonstração desse tipo de equipamento, o pessoal ficava abismado, puxa, como é que faz, como é que funciona, tal, é bem legal. Existe a versão prata, eu tô com a versão black, eu tenho a versão prata também. Se você quer conhecer um pouco mais desse equipamento, tem aqui na descrição vai ter o vídeo de conheço o equalizador fantasma, eu colocando o prato e o preto junto, falando um pouco sobre ele. Alguns vídeos vou deixar aqui para você conhecer esse equipamento. E hoje ele vai ficar como plano de fundo aqui no nosso Resposta de Sábado número 247. Então vamos lá, sem enrolação. Estou aqui com o celular, onde eu vou ver as perguntas que foram feitas no vídeo anterior. Lembrando, né, eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde. Então se você fez alguma pergunta após esse horário, infelizmente eu não vou poder responder, óbvio. Então repita a pergunta novamente para a próxima edição. Também outro detalhe, César, mas puxa, esse documento está um pouco sujo. Pois é, aqui não existe colecionador, aqui é acumulador, então infelizmente, né, às vezes a gente não tem como manter tudo organizado bonitinho não, tá? Então é isso, vamos iniciar aqui as perguntas, ó. Novamente com o celular, a ordem das perguntas, quem me manda aqui é o próprio YouTube com o celular, beleza? Vamos lá então. Conforme for indo o vídeo aí, se eu lembrar de mais alguma coisa, algum detalhe que eu preciso conversar, eu falo. Vamos lá. F. Suzano. Olá, César. Respostas de sábado raiz é assim. Os aparelhos de fundo são o charme do vídeo. Para quem assim em Smart TV fica show. Provavelmente assiste, tá aqui escrito assim, mas para quem assiste em Smart TV fica show. Mas as questões são importantes. Então continua que fazemos as perguntas. Valeu. Então é isso, deixe sua pergunta aí para a semana que vem, não deixe morrer Respostas de Sábado. Óbvio que assistindo uma Smart TV ele está vendo todas as sujeirinhas aqui, né, que eu não estou conseguindo observar. Então, assistindo uma televisão grande é complicada. E do que ele está falando? Ele está falando que da outra vez, nos últimos vídeos, o 245, o 244, eu fiz de uma maneira diferente. Hoje eu estou como? Com a máquina fotográfica, né, a filmadora no caso, com o equipamento aqui na minha frente, então o meu áudio está vindo da minha máquina fotográfica, certo? Eu estou gravando aqui no chip, né, da máquina, e depois vou passar para o computador e tudo mais. Eu fiz de uma outra maneira que era direto no computador lá pelo OBS, assim como eu faço com as lives, e o pessoal falou que o áudio fica melhor. Cara, é meio complicado, porque no som que eu escuto no computador, vamos ver ele mexendo mais um pouquinho. No som que eu escuto ele lá no computador... Opa, o que eu apertei? Apertei 7. Na verdade as memórias é aqui, né? Bobo. Vamos lá, memória. Então, o que acontece? Por que não foi agora, né? Acho que eu apertei algum botão que não era para ter apertado. Bom, vamos lá. Então, lá eu fiz no computador e o áudio ficou melhor. Melhor no celular. Mas quando eu escuto em um equipamento, num amplificador... lá pra mim não ficou tão bom não, entendeu? Mas então tô fazendo assim meio de um jeito, meio de outro, depende muito de como está aqui pra mim as coisas, né? Eu ainda falei que ia fazer um
uma enquete para saber qual é a melhor, mas cara, é assim, ó, o dia que eu não tiver tempo eu faço no computador, o dia que tiver aqui com o equipamento tal, bacana, porque sim, eu tô pensando em me dispor do Black. Tô pensando ainda, talvez, em pôr esse equipamento à venda. Não sei, dá muita dó. Hoje em dia, encontrar um equipamento desse daqui, nesse estado de conservação, é muito difícil. Então, dá muita dó, mas eu tô pensando, então eu separei ele aqui, testei ele. Como eu disse, eu já fiz algumas coisas nele, troquei um integradinho que vai aqui dentro. Deve ter vídeo aí no canal, certo? Então eu tô pensando ainda, não sei. Claro que o branco, versão prata, não vai, mas pensei em pôr o preto à venda. Não sei ainda, tô pensando. Bom, então é isso. Obrigado pelo comentário, faça um comentário para a semana que vem aí, a gente continua conversando. Vamos lá? Nando Lunelli, olá, sobre as caixas Polivox 50S, elas vinham novas em qual equipamento? Abraço. A Vox 50S, na verdade, ela era vendida separada, então você tinha lá as Vox 100, a 100S, né, 70S, 50S e tem acho que a 40S. 42 vias, a 50, se eu não me engano, é 3 vias, mas com woofer de 6, se eu não me engano. A 70S é 3 vias, mas com woofer de 10. E a 100S é woofer de 12, médio tweeter. E tem a 150S, que seria o 15 polegadas, 2 médios, 2 tweeters, né, que é a top de linha. Então elas poderiam sim ser vendidas separadas, correto? Separadas. Mas com certeza vinha também nos Polysystem. Não o Polysystem mais moderno, que seria o PR 2900, o PR... Não estou dizendo mais forte, estou dizendo os mais modernos, né? Porque é difícil falar, bom, vamos lá. Porque primeiro veio o Polysystem 150, depois o Polysystem 2900. Então o 2900 já tinha sua caixa específica, que era a TR12, e os equipamentos específicos. Mas o Polysystem 150, ele poderia vir tanto com, certo? Tanto com Vox 100S como 70S. Então, na teoria, 50S provavelmente vinha no Polysystem 4080, que seria o PR80. Então, o Polysystem 80... né, que é o 4080, o 650D, o toca-disco talvez o TD1000 e as Vox 50. Só que eu comprei um Polysystem com Vox 70. Poderia vir, eu já comprei Polysystem 150, quer dizer o que? Na verdade não veio o DEC 150, veio o 850, o PR 4080, o 4150, a TD2000 e Vox 70. Então, no top de linha, que seria o Polysystem 150, você poderia ter tanto Vox 70 como Vox 100. Já lá no menor, né, então você poderia ter Vox 50 ou Vox 40 até, nesses mais pequenos. Então, resumindo, as caixas poderiam ser vendidas separadas. Você poderia comprar as caixas separadas sem problema nenhum. Mas quando vinham no System, você poderia ter a opção ou de uma caixa melhor, que é a 100S no caso, ou no caso que você está perguntando da 50S, eu acho que a 50S, a 70S seria o top para o PR80, né, que seria o 4080, o 650D. E aí você poderia ter tanto a Vox 50, que seria uma opção mais barata, entendeu? Então, basicamente, elas eram vendidas tanto separado. Se você pegar o catálogo lá, você vai ver elas sendo oferecidas, né, separadas ou nesses systems aí. Alguém respondeu aqui, deixa eu ver. O F. Suzano respondeu aqui, ó. Meu pai tinha um System 80M, olha lá, né? Polivox e tinha um par de 80. 80S não existe. 80S não tem. Se não me engano tem 75, não. É só 80. É só 40, 50, 70, 100 e 150. 80S não existe, tá? Então, apesar de ele ser um Polysystem 80, a caixa era Vox 70, com certeza. E outro para 50S, olha lá, 50S e 70S, 80S não existe. Tocava as 4 caixas e era muito top. Eu até achava na época que o receiver era um 200 watts RMS, pois tocava muito. Depois que fui entender que era apenas 18 watts RMS por canal. É incrível como esses aparelhos eram de uma qualidade inquestionável, mas acredito que esse modelo de caixas vinha com essa linha. Exatamente, foi exatamente o que eu falei, ele poderia vir
A 50S, com certeza no Polysystem 150 é muito difícil, né? Inclusive, eu estou separando aqui um System 2.900, quero botar o toca-discos, o rack, o amplificador, o tape e as caixas, as TR12. Na verdade não é TR12, a TR12 vem com acabamento, certo? A caixa que vem original é a PS12. Então PS12 é do System e a TR12 é uma caixa que vinha com acabamentinho ali de plástico na frente do Twitter e tal. Essa não vinha, poderia ter vir na linha, mas é mais difícil. Então basicamente isso, né? Só que 80S não existe não, tá? Continuando, TB-Tons. TB-Tons, ele é membro do canal, ele vê vídeos de bastidores, dicas, sugestões. O pessoal quer saber o que áudio está tocando aí nos ledinhos, né? Tá? Os LEDs aí que estão tocando, é isso aí. Então, dicas, sugestões, golpes, coisas que eu não consigo mostrar no canal aberto por N motivos, eu mostro lá no setor de membros, claro, né, para dar um benefício para o pessoal que contribui com o canal. Tem interesse em virar membro, você entra lá, paga tem duas opções lá, você pode pagar, assistir todos os vídeos, depois desinscrever, você que sabe lá, quiser continuar mantendo, lá é mais para ajudar, para contribuir o canal. Isso aí, hoje em dia, no meu canal, ele influencia muito, né? Os membros influenciam muito. Tanto é que eu não posso deixar ele fazer vídeo para membro, porque às vezes eu deixo de fazer vídeo do canal aberto, porque os membros depois, uma hora eu mostro lá nos membros o quanto que influencia os membros para o meu canal, né? Então, obrigado por ser membro, por contribuir, agradeço de coração. Vamos lá. Olá, e sempre que quem é membro quiser deixar uma dica aí ou alguma coisa, ou pedir algum tipo de vídeo, se tiver na minha mão eu faço. Olá César, boa tarde. Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Beleza, obrigado. César, meu receiver Sony STR12BS que não funciona e estou com uma dúvida na parte do rádio. A dúvida é, no AM os VUs funcionam tudo certo, mas no FM não funciona. O que será que pode estar acontecendo, sendo que o áudio não tem nas duas frequências? Abraço e parabéns pelo canal. Pera aí, deixa eu ver se entendi. Primeiro vamos lá. O STR12BS é a versão com auxiliar, tá? Para você que não sabe, existe o STR11BS que não tem entrada auxiliar, você se perde lá na hora de conectar, e existe o 12BS que é o que tem, nós estamos falando de um receiver da Sony. Eu acho que eu já tive esse receiver aqui, já mostrei algumas coisas, mostrei eu arrumando ali o próprio dial, né, que estava com problema do receiver que eu peguei. Deve ter vídeo, é bem antigo, mas está aqui no canal, se procurar aí, das antigas 80, STR12BS ou 11BS, você vai ver o vídeo lá, vai conhecer o equipamento, tá? Nessa época eu não fazia conhecendo, devia ter feito conhecendo, opinião sincera, do 12BS, né? Se eu tivesse um 11BS, poderia mostrar as diferenças. Bom, vamos lá. Então o 12BS é esse. Pelo que eu entendi, que você está falando que no AM os VUs funcionam, tudo certo, mas no FM não funciona. Acho que é o contrário. Por quê? Porque, se eu não me engano, no 12BS ele tem o VU de sintonia e o VU de tuning, né? Então no AM normalmente não funciona o tuning, só funciona o de sintonia. Então faça o teste lá. Pus no AM, subiu o VU, quer dizer que ele está pegando, que ele está sintonizando um AM. Mas o de tuning ali, ele vai ficar sempre no centro, parado, não vai mexer no AM. No FM, ele vai aumentar o de sintonia, normal, tranquilo, e vai, né, alterar ali mais para o lado, mais para o outro lado, o tuning, certo? Então acho que é o contrário aí. Se você está me dizendo que funciona os dois VUs no AM, aí tem alguma coisa errada. Ou talvez o tuning funcione para o AM também desse aparelho, mas acho que não, tá? Mas basicamente é assim que funciona. Agora, se os de sintonia está subindo, né, isso quer dizer que a FM não está morta. A FM tem FM. Se você gira o botão ali da sintonia e você vê que ele sobe e desce conforme ele chega perto de alguma rádio, verifica, vê se a luz do estéreo está acendendo. A luz do estéreo está acendendo, então o FM está bom, certo? O que tem aí é alguma outra coisa. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, o que pode estar acontecendo, sendo que o áudio não tem nas duas frequências. Isso quer dizer o quê? Ele não consegue escutar nem a AM nem a FM, mas ele consegue escutar o auxiliar e o tape, correto? O tape e o auxiliar está funcionando?
Tá funcionando? Então beleza. Ah não, eu não sei se o tape funciona, então você vai ter que fazer um teste. Por que você tem que fazer um teste? Porque o tape funciona e o auxiliar não, né? Então tipo, no auxiliar também não funciona áudio. Faça o teste aí, o auxiliar está funcionando áudio? Se ele estiver funcionando áudio, beleza. Se ele não estiver áudio também no auxiliar, pode ser tua chave seletora. Você entendeu? A tua chave seletora ali que você tem auxiliar, fono. O fono você pode testar também. Se não tem nada de áudio naquela chave, aí você já matou a charada. É um problema na chave. Agora, se a chave tem o auxiliar, tem o fono, só não atua o AM ou FM, aí você deve ter algum outro problema na parte de áudio, correto? Mas repetindo, se os VUs ali atuam, né, quando você mexe ali, se sente que ele sintoniza tanto a AM como a FM, se nem mexesse, nada, zero, aí pode ser que a FM estivesse morta. Mas como ele mexe, então deve existir algum problema na tua placa de áudio que faz o áudio do circuito do AM e do FM entrar na chave, né, codificar ela ali, ou até mesmo vir para o pré, certo? Então existe algum problema, e aí provavelmente é um problema eletrônico. Mas eu repetir, vamos bater na tecla. Primeiro faça os testes. Veja se a tua chave está atuando. Quer dizer o quê? Auxiliar de fono atua? Beleza, não é a chave, você entendeu? Ele está subindo mesmo o sinal e você percebe que ele sobe e desce como se estivesse mesmo recebendo a frequência do AM e do FM, certo? O LED estéreo acende, sim acende. Então provavelmente alguma coisa na ligação entre o áudio, né? Então ele sintoniza, ele recebe o AM e o FM normal, só que na hora de passar o áudio para a placa do pré, ou até mesmo na chave, algum fio soltou na chave, alguma coisa assim, e aí infelizmente você vai ter que mandar para um técnico, alguma coisa assim. Mas o mais interessante é você tentar identificar realmente porque se for a chave o problema, talvez você consiga encontrar o problema, algum fio, alguma coisa na chave, entendeu? Então basicamente é isso. O ideal mesmo, é pena que eu não tenho mais nenhum 12BS, senão eu poderia te ajudar, porque você é membro do canal, né? Mas faça uma pergunta aqui ou lá nos membros, né? Responda o que eu acabei de te perguntar lá nos membros, e aí eu posso tentar te ajudar um pouco mais rápido, beleza? Abraço, obrigado. Obrigado por contribuir para o canal. F. Suzano novamente. César, estive assistindo o áudio clássico falando das caixas Concert One e Master 220. Cada um com sua característica na época. Qual era usada para tocar no H2? Sei que é muito difícil e caro para adquirir essas caixas, mas estou pensando em fazer réplicas delas. Eu lembro quando adolescente ver tocando Concert One na casa de um amigo, mas eram ligadas em um amplificador 366. Era um baita som e umas Master 220 em um conjunto 5000 Polivox. Também era de tremer o chão do apartamento. Então eu não tive referência de ver o conjunto da linha completa em funcionamento ao vivo. Até hoje só tive em meus equipamentos caixas caseiras, né, grandes, mas tive que desfazer por estar morando em apartamento. Por isso preciso montar umas caixas com ótimo desempenho para tocar na minha H2. Respondendo sua pergunta, meu estilo de música vai de Led Zeppelin, Guns, até alguns dance dos anos 90 e flashback stop. Música hoje é vírus no meu set não toca. Como que é? Música hoje e vírus no meu set não toca. É isso aí, valeu. Então, ele já respondeu a pergunta aqui, né? Porque normalmente quando a pessoa pergunta assim, que tipo de caixa eu devo usar? Como? A gente pergunta qual é o estilo de música, né, que a pessoa vai usar. Isso aí é bobeira. Bobeira? Aqui no começo ele pergunta sobre Concert One e Master 220. E aí, a própria Gradiente fazia essa diferenciação entre a linha Concert e a linha Master, tá? Então era uma norma, né? Claro, dependendo muito do comprador, né? Mas quando a pessoa percebia que o comprador tinha um pouco mais de noção de áudio, o vendedor, na verdade, se ele fosse gabaritado, ele perguntaria para a pessoa qual é o estilo que normalmente você escuta mais, né? A pessoa escuta música clássica, instrumental, esse tipo de música assim, né? É concert, e o cara ia oferecer a concert, que normalmente era mais caro, mas ia oferecer concert. Que estilo de música você escuta? Não, eu gosto de flashback, na época, né? Flashback é hoje, mas na época eu gosto de, sei lá, dance,
música... Como é que eu poderia chamar o que as pessoas chamavam a música que a gente chama hoje de flashback na época, né? Mas você entendeu, né? Uma música mais batida, um disco music, alguma coisa assim, um rock, não sei o quê, master. Então, entendeu? Isso aí já falei várias vezes aqui no canal, isso era uma norma para os vendedores na época. Claro que se a pessoa chegasse lá e o vendedor tivesse só concert para enfiar no... você entendeu o que eu quero dizer? No comprador, o comprador não entendesse nada e ia embora. Então, a questão é, você encontra linha System One, certo? Com Concert One, certo? Concert One e também com Master 200. Desculpe, Master 200. Então, na teoria, se eu fosse lá em 1980 para comprar um System One, que era um System One, o vendedor teria basicamente que olhar na minha cara, entender o que tipo de música eu escuto e oferecer. Ó, vou te mandar as concert. Ó, vou te mandar as master. Então seriam as duas opções. Agora, se eu fosse em 1984 e chegasse pro vendedor e falasse assim, o negócio é o seguinte, eu escuto música clássica e eu vou comprar uma linha Exotec. Concert, não. Sabe por quê? Porque a Concert já não existia mais. A Concert One, ela saiu de linha já no 82, 83, já não tinha mais. Então, quando você me pergunta, na H2, se você for perguntar na época, não tinha como sair H2 com Concert One. Então, quando você compra uma linha Exotec hoje, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o mais comum que existia, Master 220. Certo? Mas às vezes você pode encontrar com RS2. O que é RS2? RS2 é aquela Black Piano com Twitter de fita, multi-amplificada, com crossover e tal. Seria a top de linha da linha Exotec, né? Ou então a SS2, que é aquela caixa que tem um pedestalzinho, né? Que é também uma coisa que o pessoal não entende, às vezes. Para que aquele pedestal? Para poder deixar o woofer mais alto, né? Para você ter uma noção do grave diferente, principalmente que a caixa é mais baixa. Então, para quem estuda áudio, estuda acústica, sabe que você levantar um pouco a caixa, né? Fazer um pezinho para a caixa ficar um pouco mais alta. Tem gente que vai falar que o grave fica melhor no chão, tem gente que mas se você levantar a caixa um pouco assim, você percebe que o grave pode ficar melhor dependendo do teu ouvido aí. Então ela tinha aquele pezinho e você tinha. Então você tinha essas três opções, certo? Na linha Exotec. A mais comum que você vai encontrar é as Master 200. E ao contrário, cara, é impressionante. E ao contrário da linha System One. Porque linha System One você encontra bastante com Concert One. Isso quando você comprava equipamento que a pessoa tirou novo, né? Você tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Não é esses equipamentos montados hoje, que a pessoa põe qualquer tipo de caixa, não. Aquela pessoa que você chega assim, quanto você comprou? Comprei novo e o vendedor me vendeu isso. Aí você encontra linha System One com Concert One. Mais fácil do que com Master 200. Tanto é que a caixa Master 200 eu acho que é mais rara ainda que a Concert One. Hoje elas são ambas raras, mas a Master 200 é mais rara ainda. Então, já na linha Exotec, não. A linha Exotec Master 220 tem de rodo, né? Tem de rodo por aí. Agora, RS2 já é mais difícil. SS2 mais difícil. Então, as caixas mais top, mais supra-sumo, assim, era mais difícil de sair na época, tá? Agora, vamos ao que interessa, né? O que interessa? Ele tem uma H2 e quer botar um par de caixa. Cara, eu acho que o mais fácil para você fazer reprodução, né? E que também possa te dar uma acústica legal é as Master 220. Já contei essa história, vou contar novamente, né? Eu tinha um preconceito danado com o Master 220, preconceito danado. Por quê? Porque a gente pegava as caixas, eu não tinha aquela condição de pegar, colocar num ambiente adequado, escutar, nossa, que legal, que bacana, tudo, não tinha. Então a gente pegava as caixas, ligava, só que onde eu tava? Num lugar aberto, porta de aço, virado pra rua, né? E aí você, põe lá, cara, a caixa vibra, vai pro lado e pro outro e não dá grave. Não dá som nenhum, aí você coloca uma caixa profissional, alguma outra coisa, aqui dá um grave. Mas por quê? Porque cada caixa, no caso ali, ela é diferente do ambiente, né? Então, eu sei que bater muito, de novo, provavelmente quem assiste meu canal já sabe, já conhece essa história, mas eu odiava as Master 220, achava, não, essa caixa é um lixo, não quero, nunca vou querer uma caixa dessa. Até o dia que eu fui em uma casa comprar uma linha Exotec, e fui lá, a pessoa estava dentro de um quarto, daí tinha as Master 220,
E nem era H2, era o A2, uma linha Exotec com A2. E aí eu fui lá, eu liguei para experimentar tal, e caramba, um grave lindo, maravilhoso. Eu, porra, o equalizador tá ligado? Não, não tem, o equalizador estava desligado, só o pré em cima do A2 e um som lindo, maravilhoso. Resumindo, a caixa ela foi feita, a Master 220, para um ambiente menor, para uma acústica menor, certo? Óbvio que se você botar a Master 220 num salão de festa ou em uma sala com janela aberta, na churrasqueira, alguma coisa assim, ela vai ficar vibrando ali, você não vai sentir grave nenhum, vai ser tosco o som até, você entendeu? E esse é uma coisa que eu aprendi depois dessa situação, que as caixas elas vão depender do lugar onde você está. Então não adianta nada você falar para mim assim, não, tem um apartamento de, sei lá, 80 metros quadrados, a minha sala tem 15, vou ligar aqui 2 caixas de 15 polegadas, super profissional. Cara, às vezes é melhor você botar uma caixa menor, alto-falante de suspensão acústica e tudo mais, que talvez, ainda mais se você não for escutar num volume tão alto, entendeu? Porque uma caixa profissional, ela exige que você dê volume, certo? Que você, por isso que existe o loadings, né? Então a caixa profissional, ela exige que você vá lá e carque volume para ela render. Já uma caixa mais simples, uma caixa selada e tudo mais, você com baixo volume você já tem um som legal. Mas em compensação, se você detonar o volume, ela explode o alto-falante, pula para fora. Então, no teu caso, meu amigo, se você mudou para apartamento e tudo mais, eu aconselho você tentar fazer uma réplica ou de Master 220, que é muito difícil, são 2 alto-falantes de 10, Twitter. Você pode tentar fazer uma réplica de Master 78, por que não? Talvez uma réplica de Master 100, né? Só que a garantia de sucesso do teu áudio, da tua qualidade do teu som aí, não posso te garantir, certo? Porque vai depender muito do projeto, né? Nem caixa original, meu amigo. Você entendeu? Tipo, o cara fala assim, não, tem um Master 100, tá original. César, me indica? Te indico. Pô, meu som tá ruim, César, o que aconteceu? Aí quando você vai ver, a caixa do cara tá com suspensão travada, com suspensão endurecida, cone todo rígido. Então, tipo, nem caixa original a gente pode garantir que vai estar boa, que vai dar um som bom. Agora, você imagina uma réplica. Então, agora você imagina se fazer uma réplica de Master 220, que você vai gastar com certeza uma grana, chega lá e não toca legal. Então, é bem difícil, cara. César, você fica muito em cima do muro. Eu prefiro ficar em cima do muro do que tu falar, não, vai nessa que você vai se dar bem. E a pessoa acaba quebrando a cara, tá? Eu tô sendo bem honesto, como eu falo aqui no meu canal, pé no chão. Pé no chão. Não é assim, tipo, vou acertar de primeira. Não é à toa, pessoal, né? Já que a gente conversa bastante aqui, não é à toa que os audiófilos gastam centenas de milhares de dólares em caixa acústica. Certo? Não é à toa que a caixa acústica é o ponto fraco de um sistema de som. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Qualquer amplificador, se você pegar uma caixa top, legal, bacana, vai tocar. Agora, se você pegar um amplificador supra-sumo e botar uma caixa ruim, não vai ter jeito. Vou ter que emendar o vídeo aqui, peraí. Então, com certeza, a caixa acústica é o ponto fraco, né? Então, você fazer uma caixa acústica, é um risco que a gente corre bem legal. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Mauro Fleck, ele também é membro do canal, agradeço de coração. Vamos à pergunta dele aqui. Olá, César, concordo contigo em muitas coisas, como a de não usar o celular para tudo, ter peças reservas e pilhas em vez de baterias. Sobre o assunto dos DAC, não tenho CD player nem DVD player, mas posso opinar sobre outros casos, como as plaquinhas MP3. Tenho várias e tem umas em que o som é bem ruim. Também tem o caso dos DAC interno dos notebook. Os que tive até agora, tinham um som bem ruim. Percebo nitidamente quando uso a controladora, a saída dela tem uma qualidade bem superior à do notebook. No PC também percebo a diferença, mesmo nos mais novos. Eles melhoram, mas ainda não chegam a se igualar ao som que sai da controladora. Por isso o pessoal acaba adquirindo os DAC externos. Os USB, também chamados de interface de áudio, mas mesmo nessas tem diferença. As mais conceituadas são as Focusrite, Steinberg, Tascam e Presonus.
Ligando uma dessas no notebook ou PC, consegue se perceber tranquilamente a diferença. Valeu, um abraço. Então, só para a gente bater né, na tecla, confirmar, o que acontece é o seguinte: existe a leitura de áudio, certo? Consiste em duas etapas, na minha opinião. A leitura da mídia, então digamos assim, eu tenho um CD, então tem um leitor óptico que vai fazer essa leitura. Ele só vai ler o que está no disco, simplesmente vai ler lá os dados do disco. Esses dados vão ir para um outro processamento que vai transformar aquilo em áudio. Pode ser digital, analógico, mas vai transformar em áudio, certo? Então, tanto isso num CD, num DVD, talvez até no pendrive também, né? Porque aquilo vai capturar aquela informação que está no pendrive e vai decodificar em áudio para você poder escutar. Então, nessas duas partes, a parte mais importante é a da decodificação. É aquela que vai transformar os dados em áudio. E é por isso, como você mesmo disse, que as pessoas têm o DAC separado. Agora, a pergunta que eu faço, né, uma questão é o seguinte. Exemplo, eu posso, apesar de hoje estar ficando raro também, utilizar um leitor. Vamos pensar, eu tenho um leitor de CD-ROM, certo? E eu posso utilizar um leitor de CD-ROM num DAC externo. Então, digamos, for lá, vou comprar um DAC tesão, legal, bacana, e eu posso comprar um CD-ROM desses aí de computador que está ficando raro, mas que ainda pode ser encontrado. E aí posso fazer a ligação, botar uma fonte, biriri bororó e fazer. Então, resumindo, né? Não quero dar um tiro no pé, mas você não precisa gastar R$1.000 em um CD player, né? Nessa teoria, certo? Claro que o CD player tem CD players da Sony, da Technics e tudo mais que fazem uma leitura, que tem um DAC bem legal. Mas se você comprar um DAC separado e um leitor desse de CD-ROM de R$100 e uma fonte e tudo mais, e montar um sistema assim, talvez você tenha até mais qualidade. E óbvio, o que vai acontecer? Qual é o problema desse casamento entre o leitor óptico e o decodificador? É que o leitor óptico tem vida útil. Então você vai gastar R$1.000 num CD player, ou mais, né? O pessoal perde até R$2.000 no CD player, que quando der pau você vai ter que jogar tudo fora, porque se não tiver o leitor já era. Então não é muito mais fácil, né? Ainda bem que eu já vendi o CD, um CD aí, mas é uma ideia, né? Então é muito mais fácil você montar uma trambiqueira lá, uma trambicagem, com um leitor de CD-ROM, que ele só vai ler o disco, passar para o decodificador. Então eu mantenho o decodificador. Deu pau no meu leitor, eu arranco o CD-ROM, jogo fora, ou até mesmo já compro 3 ou 4, né? Porque vai sumir uma hora do mercado isso, e aí já ponho lá e já só troco o leitor e pau. É uma pergunta que eu faço para vocês. O que você acha? Não seria uma ideia muito mais interessante do que comprar um CD player antigo, leitor óptico, já usado, já não sei o que, por R$2.000, né? Ninguém pensou, não sei se ninguém pensou, se ninguém fez, ou se vocês já viram que alguém fez, né? Essa artimanha. Seria interessante botar numa caixinha, botar uns VUs, botar alguma coisa, né? Para o cara ler o CD. Poderia até ser com MP3 também, por que não? Dependendo do decodificador, esse tipo de coisa. Então seria uma das opções, né? O importante, na minha opinião, sobre toda essa história, é a gente entender como funciona. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que ele falou que é interessante. Com relação à qualidade das plaquinhas. Cara, eu também tenho várias plaquinhas aqui, e tem algumas que você vai pegar ali. Tem uma que eu até uso aqui que, dependendo do tipo do arquivo, exemplo, eu faço mixagem, eu gosto de fazer mixagem e gravar a mixagem. E às vezes eu esqueço de passar de Wave para MP3, porque na minha controladora, quando eu faço a mixagem na minha controladora e ponho o pendrive e gravo aquela mixagem, vou ter que cortar aqui. Então vamos lá, tive que abrir um pouco de espaço na minha memória. Então, isso é uma conversa bem interessante. Com relação às plaquinhas, com certeza tem diferença. Como disse, eu gravo em Wave e esqueço de converter para MP3. E quando eu vou escutar aqui, fica pipocando. Pixa, uma pipoqueira danada. Outra coisa que acontece, que as pessoas não entendem, né? O arquivo do MP3 é perfeito. Às vezes eu estou gravando, principalmente na minha controladora, estou gravando um mixer lá de meia hora, certo? Aí, quando chega no final da música, eu tenho que deixar rolando um pouco a gravação, porque no final lá sempre faz um barulho estranho. Um barulho lendo alguma coisa estranha. E se eu paro a música e já corto, aqui esse barulho vai ficar em cima da música. Então eu tenho que deixar um espaço ali para depois, quando passar para o MP3, cortar aquela parte. Então são coisas que vão acontecendo, né? Conforme você vai mexendo, você vai entendendo o que vai acontecendo. E também, que outra coisa que acontece, às vezes
você tá tocando uma música, alguma coisa assim, e passa para outra. O MP3 está ali, normal, pum, pula de uma hora para outra para uma outra coisa que não tem nada a ver. Então isso são problemas da leitura do pendrive, né? Que mais que você falou aqui com relação ao áudio da plaquinha e tudo mais? E a controladora. Óbvio que por isso que você paga muito mais caro numa controladora ou num CDJ, né? Alguma coisa assim. Num Pioneer que tem uma qualidade de som muito melhor do que outra marca aí, um pouco mais simples. Valeu, abraço, obrigado pela pergunta. Vamos lá, Adilson Scolatak, uma coisa assim. Oi César, boa tarde. Tenho 2 Concert One para restaurar e 2 IBS 120 não, o modelo exato é DB 120, né? Boas. Tem alguém que possa absorver essas caixas? Opa, eu absorvo muito bem isso daí. Não uso, estão paradas há algum tempo. Beleza, eu já li, não devia nem ter lido essa mensagem, que sempre tem alguns caras que querem cortar aqui o nosso negócio, né? Interferir. Mas eu já deixei aqui o meu telefone para você. Não sei por que não aparece aqui, ó. Vou deixar novamente, tá? O meu telefone, manda fotos ali, o valor que você quer, aonde tá, esse tipo de coisa, ó. Deixei meu WhatsApp aqui. Manda foto no WhatsApp aí e não faça negócio com alguém que corte o nosso negócio aqui, né? Valeu, obrigado, vamos ser coerentes aí nas nossas atitudes. É isso aí, tem interesse nas caixas, né? Não é um momento muito bom para caixa acústica, principalmente, né? Porque é difícil de vender, enviar, restaurar é impossível, muito caro, o pessoal está pedindo caro, mas podemos tentar negociar. Então eu te mandei aqui a resposta, não está aparecendo, mas o meu WhatsApp eu deixei aqui, tá? Eu vou deixar aqui o seguinte, o meu WhatsApp eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também. Se você puder me chamar lá e mandar as fotos, lembrando, é só para ele, tá? César, oi, tchau, boa tarde, puxa, né? Aí vamos ser mais objetivos nos nossos assuntos aqui, beleza? Continuando, desculpe por ser assim, então... cara, é objetivo, o dia tem que ser objetivo. Vamos lá, João Neto. Também é membro do canal, agradeço de coração. Olá César, pesquisei no álbum de caras por cassete receiver Gradiente NSA 500 para restauração. Não sei se eu dei coraçãozinho para todo mundo, acho que dei. Para restauração da saga, de resto está tudo funcionando, normal. Cara, é bomba, né? NSA 500 é bomba, porque ele usa os TDA na saída, né? Então já lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente já condenava os SA, porque não tinha mais esse componente, vai ter que fazer uma alteração. Então daí os decks também já é bem ruim de mexer e tudo mais, tem que fazer manutenção. Então não é um equipamento assim que seja fácil de manutenção não, tá? Então você tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir, na hora de comprar, porque pode arrumar uma encrenca para tua cabeça, você entendeu? Então eu não sei qual que é a saga que você tá dizendo aqui e tal. Realmente eu acho só que você tem que ficar... Inclusive é uma coisa que eu preciso fazer aqui nesse canal, é fazer vídeos aí mostrando quais são os problemas, né? Qual é a dificuldade de você comprar um equipamento, quais são as bombas que você pode encontrar. Inclusive para membros eu já mostrei aí, ou se não mostrei, vou mostrar ainda alguns fatos que aconteceram aí. Grande abraço, obrigado pela contribuição ao canal. Galvão 1091, grande César, valeu, obrigado meu amigo. Continuando, Marcelo BR, RJ, né? Atualmente o jogo é baixado na internet e instalado no videogame em um SSD, como é feito no PC. Cara, essa história do videogame que a gente conversou semana passada é bem interessante, né? Por quê? Porque se você for ver, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Porque se for começar lá no início, né, do videogame não tinha nada, mas qual foi a primeira mídia para o videogame? O cartucho, né? O cartucho, a fita, nada mais é que um chip, né, onde você tem a informação ali e o equipamento só vai ler o chip no cartucho, num pendrive, digamos assim. Claro que a comparação é meio ruim, mas é mais ou menos isso. Aí, conforme foi passando o tempo, veio as mídias diferentes. Então você tem lá o CD, né, que são os primeiros games, que são os PlayStation 1, né? Depois veio o DVD, depois veio o Blu-ray. Então, porra, quando veio as mídias de Blu-ray e tudo mais, poxa, com todo esse tamanho agora, dá para colocar muita coisa, muita informação.
E para onde que nós voltamos agora? Voltamos praticamente para as fitas. Por quê? Porque agora, em vez das mídias de disco, você tem as mídias o SSD, que é simplesmente um chip onde você consegue colocar mais informação. A pergunta é, você foi enganado? Eu fui enganado? Por quê? Porque se a gente passou da fita, de um chip, não sei, que guardava informação para uma mídia que tem problema de leitura, que risca, que não sei o quê, e voltamos a... será que não era mais fácil ter mantido só no integrado, só no chip? Será que demorou tanto? Será que era muito complicado você fazer um componente, um chip que armazenasse tanta informação assim? Ou o mercado direcionou a gente para poder consumir primeiro os discos, depois consumir os Blu-ray, depois consumir... Quer dizer o quê? Não vou lançar de cara já essa tecnologia, já supra-sumo cheia, tudo não. Vou lançar aos poucos. Conforme for indo, eu vou lançando um aprimoramento, uma seleção e vou ganhando dinheiro, porque a pessoa vai tendo que trocar as mídias. Pensa nisso daí, raciocina um pouco nisso. O que você acha? Né? Então é bem complicado, mas como eu disse, o mundo dá volta. Então começamos com as fitas e depois para os discos e hoje voltamos praticamente a utilizar as memórias físicas, no caso, né? E os jogos baixados que ele está dizendo aqui, né? Então, é isso aí, né? Infelizmente, hoje a nuvem, né? O dia que a nuvem se desfazer, né? Daí tá todo mundo perdido porque os caras guardam tudo na nuvem. Tudo na nuvem. É foto, é documento, tudo. As pessoas não entendem que o assunto principal, quando a gente conversou aqui, como o nosso amigo disse que concorda que a gente não pode ter o celular como a única fonte de informação, de armazenamento e tudo mais, que vocês não entendem é o seguinte, quando você põe tudo numa coisa só, é que eu já falei isso no vídeo passado, né? Se você põe todos os seus ovos na mesma cesta, se essa cesta cair, você quebra e você perdeu todos os seus ovos. Por que não pôr um pouco em cada coisa? Então, eu ainda mantenho a minha máquina filmadora, né? Eu ainda mantenho o meu computador, ainda mantenho o meu notebook, ainda mantenho meus leitores de CD player, ainda mantenho os meus leitores de MD, mantenho meus leitores de computador normal, você entendeu? Agora, se você for pegar uma pessoa hoje, né? E aquele comparativo que eu faço com relação ao YouTube, antigamente o cara tinha que ter uma máquina fotográfica, um computador para editar, não sei o que, hoje o cara faz tudo no celular. Se o cara perde o celular, roubar o celular, ou acontece alguma desgraça no mundo, aonde eles usam uma máquina. Você viu aí? Outro dia os caras mataram um monte de gente no pager, né? Então o cara tava com os pager lá e explodiu os pager, matou todo mundo. Agora, se imagine se você quiser matar a população aí, 90% da população. Beleza, só mandar um Harper, né? Às vezes a gente fala alguns termos que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque a pessoa está assistindo novela e não... Harper, né? É uma tecnologia de eletromagnética que você pode injetar, acho que foi exatamente isso que aconteceu lá nos pagers. Então agora imagine se o cara manda um Harper no teu celular e acaba com metade da população, né? Então, bem complicado. Claro que isso aí é teoria da conspiração e tudo mais, mas voltamos ao nosso assunto aqui. Cara, você manter os teus CDs, manter os teus discos, manter o teu áudio para áudio, manter o teu negócio de assistir filme no negócio de assistir filme, manter o teu computador, fotografia no teu lugar de fotografia, né? Então eu acho isso mais interessante, mais sábio do que fazer o que o pessoal faz, que é colocar tudo aqui e quando roubam o cara praticamente se desespera porque já era, perdeu tudo, né? Ah, mas vai para a nuvem, e se a nuvem cair, né? Continuando, Marcelo BR, off. Pior que o pessoal não tem essa noção, não, de como falar de uma forma inadequada, por isso que na hora de procurar um emprego, ou não conseguem a vaga, ou não conseguem ficar muito tempo. Pois é, né? Aquilo, eu comentei semana passada, com o Mercado Livre, o cara chamando, né, com gíria, né? Então existe com certeza a hora de você usar a linguagem informal e existe com certeza a hora que você tem que usar a linguagem formal, né? Então, e hoje em dia as pessoas não entendem isso, não percebem isso, né? O cara quer falar do jeito que, não, eu sou daqui, eu falo do jeito que eu quiser. Beleza, então, né? Mas sei lá, é bem complicado a gente entrar nesse assunto, né, tipo de como as pessoas devem agir, como as pessoas devem pensar, né? Não é que a gente queira impor
certo? A nossa ideia, alguma coisa assim. Não, é que você tem que ter uma normatização, que a gente chama, né? Então existe, por isso que esses equipamentos aqui, eles são padrão, porque existe uma normatização. Aqui é RCA, ali é RCA, então é compatível uma coisa com a outra. Se eu saio da normatização, aí eu tenho isso aqui, não consigo ligar ali, que é uma coisa que aconteceu nos anos 90. Aqueles equipamentos tudo com fat cable, né? Um exemplo clássico. Aí eu quero tirar uma peça dali e não consigo pôr porque eles são todos ligados de uma maneira. Lá nos anos 70, nos anos 80, esses equipamentos eram todos intercambiáveis porque usavam as mesmas conexões. Tinha uma normatização, certo? Então, quando vocês usam uma normatização para falar, para escrever, para tudo, você vai ser entendido por outras pessoas. Consegue entender? Esse equipamento ele vai ser entendido por um amplificador. Então eu vou casar um com o outro. Quando você sai da normatização, quando você começa a usar linguagens que são inapropriadas, alguma coisa assim, a outra pessoa pode não te entender. Eu falei alguns termos aqui que talvez você não tenha entendido, mas porque talvez você não conheça, né? Mas são termos que são utilizados, certo? Que as pessoas que conhecem sabem do que eu estou falando, você entendeu? Então é bem complicado e aí a gente entra num assunto meio pessoal das pessoas e tudo mais, e aí eu acho que eu não vou entrar nesse assunto aí. Então é isso, acabou? Deixe sua pergunta para a semana que vem. Se eu não respondi direito alguma pergunta aí, faça novamente, semana que vem eu respondo. E não esquece de dar o like, inscrever-se no canal e ajudar o canal com qualquer contribuição, sendo membro, alguma coisa assim. E deixe uma pergunta para a semana que vem. E é isso aí, estamos aqui com o equalizador fantasma. Deixa eu baixar tudo aqui, ó. Aí você vai ver ele funcionando bem. Acho que eu não devia ter metido a mão enquanto ele estava atuando. Vamos lá, vamos dar o reset, não. Agora vai... Eu não devia ter metido a mão enquanto ele estava atuando. Deixa eu ver se eu consigo resetar. Onde é que eu reseto mesmo? Existe uma tecla aqui, Analyzer, aqui ó. Agora aperto aqui, não, List Set, aí agora sim. Não vai? Por quê? Vamos resetar de novo, vou apertar aqui. Ó, agora não quis ir. São coisas que acontecem. Eu tenho que lembrar, eu apertei alguma tecla que não poderia ter apertado aqui. Vamos apertar Flat. Aqui, Flat. Não, só para deixar claro, agora ele está atuando, tá vendo? Alguma tecla que eu apertei que não deveria ter apertado. Porque aqui você tem o Set, que é para poder fazer a memória. Aquela memória, essa equalização que ele está fazendo aí é a memória que já está nele aí, certo? Então, aqui você consegue parar, né? E depois o que ele estiver fazendo ele se para e reseta e começa de novo. Então tem várias funções aí. Tem o manual desse equipamento, bem interessante. Quer conhecer ele novamente, vai estar aqui na descrição os vídeos de conheça, comparando, mostrando esse equipamento e a versão prata também do equalizador fantasma. É isso aí, grande abraço, até a próxima.